Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. No trecho, falou-me sobre o assunto. O pronome oblíquo átono está enclítico e está corretamente empregado. Assinale a alternativa em que o uso do pronome foi empregado corretamente com as mesmas características do período acima. Temos 5 opções. Primeiro ponto, o que é a colocação pronominal? Colocação pronominal é o assunto da gramática que estuda a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. 3 são as possíveis posições do pronome oblíquo átono. A primeira é chamada de próclise, que acontece quando o pronome oblíquo átono me, te, se, nos, vos, ele está anteposto ao verbo. Eu tenho o segundo tipo de colocação pronominal, que é a mesóclise, quando o pronome oblíquo átono ele fica entre o verbo e a sua desinência. E eu tenho a terceira e última forma de colocação pronominal, que é a ênclise, em que o pronome oblíquo átono fica posposto ao verbo, ligado por hífen. Eu tenho essas 3 posições. A próclise, a mesóclise e a ênclise ocorrem em circunstâncias distintas, em circunstâncias diferentes. A próclise, por exemplo, ela é ratificada ou confirmada com o quê? Os chamados fatores proclíticos, ou palavras atrativas. São classes de palavras específicas que fazem com que o pronome oblíquo átono tenha que ficar anteposto ao verbo. Elas são as conjunções subordinativas, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, os pronomes indefinidos e os advérbios. Fora isso, há construções específicas que exigem o uso da próclise, como em mais gerúndio, como em se tratando, entre outros casos. Analisando as alternativas, nós temos que encontrar a alternativa em que a colocação pronominal foi feita de forma correta e o pronome está enclítico. Então vamos à letra A. Quem teria ajudado-me? Primeiro ponto. Aí eu tenho uma locução verbal. E uma das regras principais do uso da ênclise é o quê? A ênclise não é permitida com verbo no particípio. O particípio ele tem aquela terminação específica de o, ajudado. Perceba aí que eu tenho uma locução verbal. Eu tenho o verbo ter como auxiliar e tenho o verbo ajudar como principal e está em uma forma nominal, né? Então, o que acontece nesse contexto? A ênclise aí é proibida, porque verbo no particípio refuta a ênclise. Então, a letra A já está descartada como alternativa correta. Vamos à letra B. Na letra B eu tenho, espero que me atendam. Primeiro ponto. O enunciado diz que ele quer um exemplo em que o pronome oblíquo átono esteja enclítico e que esteja correto. Aí a colocação pronominal está correta? Corretíssima. Por quê? Eu tenho esse que. Esse que é o quê? É uma conjunção subordinativa integrante. Eu espero isso. Que me atendam é o quê? É o objeto direto do verbo esperar. Objeto direto oracional, porque contém um verbo. A conjunção subordinativa é o quê? É um fator proclítico. E como é um fator proclítico, o que ocorre? Esse me está anteposto ao verbo. Só que, se ele está anteposto, ele está em próclise, não é? E a próclise é igual à ênclise? Não. A próclise é a colocação pronominal anteposta ao verbo, é o pronome oblíquo átono antes do verbo. Então, isso não condiz com o exemplo citado no primeiro contexto do falou-me, que o pronome oblíquo átono está posposto. Então, a letra B está descartada como gabarito. Veja aqui, a colocação pronominal está correta, porém, não foi citada no primeiro trecho. Então, letra B descartada. Na letra C nós temos, ninguém causar-me-ia este sofrimento. Eu tenho essa forma verbal, causar-me-ia. O que ocorre? A mesóclise, que é essa construção que está explícita aí, ela ocorre com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito. Só que, quando se fala em colocação pronominal, há uma ordem de prioridade. Primeiro a próclise, depois a mesóclise e depois a ênclise. Ou seja, se é um fator que justifique a próclise, ela deve ser usada.
Caso não exista e o verbo esteja no futuro, poder-se-á aplicar a mesóclise. Poder-se-á a forma verbal mesoclítica. Mas enfim, eu tenho esse ninguém. O que é esse ninguém? Esse ninguém é um pronome substantivo indefinido. Se é um pronome indefinido, é uma palavra atrativa ou fator de próclise. Esse tipo de classe de palavra obriga o pronome oblíquo a estar anteposto ao verbo. Então, o que ocorre aí? Tanto a colocação pronominal está incorreta, quanto não há a ênclise, que é o que a questão pede. Então, a letra C está descartada como gabarito. Vamos à letra D. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Aí é um caso muito interessante em que há uma facultatividade de uso. Eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise. O que ocorre? Eu tenho um meio de não magoá-lo. Esse não magoá-lo é o verbo magoar, mas o pronome oblíquo o. Quando eu combino uma forma verbal terminada em R, S ou Z, nesse caso terminada em R, com o pronome oblíquo o no caso, resulta nas formas verbais lolá, los, las, magoá-lo, magoar ele, ou magoar mais o. Já que isso ocorre e eu tenho uma palavra atrativa, na sua cabeça você pode ter pensado, está incorreto, deveria ser aplicada a próclise. Só que quando eu tenho um verbo no infinitivo, tanto faz eu utilizar a próclise ou a ênclise, inclusive com palavra atrativa. O que é a palavra atrativa nesse contexto? O não. O não é um advérbio de negação, né? Naquele conjunto de palavras que eu citei, é um fator de próclise. Só que, como há um verbo no infinitivo, tanto a próclise quanto a ênclise estão corretas. Então, tanto faz dizer um meio de não o magoar ou um meio de não magoá-lo. As duas construções estão corretíssimas. Então, na letra D, eu tenho a colocação pronominal feita de forma correta e tenho o quê? A ênclise, né? Porque esse pronome oblíquo não está posposto, ele está combinado com esse verbo magoar e resultou nessa forma enclítica. Então, a letra D já é o gabarito. Mas vamos analisar a letra E. Não me deixe, meu amor. Nesse caso está bem simples identificar que eu tenho a próclise. Se eu tenho a próclise não é a ênclise, né? Então, a alternativa está incorreta. A colocação pronominal está correta? Corretíssima. O pronome oblíquo no me está anteposto em virtude desse advérbio de negação. Não. Advérbio, como eu já disse, é uma palavra atrativa. Gabarito da questão, então, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.